Fala galerinha, estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto de coesão textual que nós vimos no vídeo anterior, sendo que no vídeo anterior nós falamos dos mecanismos de coesão, né, que podem ser gramaticais e semânticos, e dentre os mecanismos de coesão gramatical nós falamos dos pronomes e dos advérbios. Hoje nós vamos dar continuidade falando das conjunções, que é outro mecanismo de coesão gramatical. Coloquei o seguinte conceito: as conjunções são um importante elemento de conexão entre as orações, ou seja, um elemento de ligação, né, para fazer o vínculo entre as orações. A conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela não se modifica, ela não se flexiona, sempre vai aparecer daquela forma, que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração, conforme o tipo de vinculação que se pretende estabelecer entre eles. Então, as conjunções, galera, esse termo que tem a função de ligar, né, duas ou mais orações, como eu coloquei, de acordo com o tipo de vínculo que você quer estabelecer entre essas orações. Se você quer estabelecer um vínculo de oposição, de adição, de finalidade, de causalidade, temporalidade, né, aí você vai usar uma conjunção. E você tem que procurar utilizar a conjunção adequada, de acordo com o tipo de vínculo, como eu coloquei aí, que você quer estabelecer entre essas orações. Então, eu tenho vários tipos de conjunções. Vamos ver a primeira delas, que são as conjunções aditivas. As aditivas, elas exprimem soma, adição de pensamentos, né? Então, as conjunções aditivas, como eu coloquei, elas vão expressar uma ideia de soma, de adição, de progressão. Quais são as conjunções aditivas mais utilizadas? O e, principalmente o e, o nem, não só, mas também, não só como também, além disso, e por aí vai. Então eu tenho aqui este primeiro exemplo: ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Então eu tenho duas orações: ele não faz o trabalho dele, é a primeira oração, ajuda os colegas, a segunda oração. Perceba que entre essas duas orações aí, eu tenho uma relação de adição, de progressão. Então eu vou utilizar uma conjunção que estabeleça essa ideia, né, de adição, de progressão. No caso aqui eu usei a conjunção aditiva nem, tá ok? Então ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Este trator serve para arar a terra e transportar a colheita até a casa do lavrador. Então a primeira oração: este trator serve para arar a terra. A segunda: transportar a colheita até a casa do lavrador. Perceba a ideia de progressão entre as duas orações. Então, para ligar essas duas orações, dando a ideia de progressão, eu usei a conjunção aditiva e, tá? Não só estudo, mas também trabalho todos os dias. A primeira oração: estudo, a segunda: trabalho todos os dias. Aqui eu usei, né, as duas conjunções aditivas para estabelecer essa ideia de adição. Não só estudo, mas também trabalho todos os dias. Vamos falar das adversativas, né? As adversativas, elas exprimem a ideia de oposição, né? De contraste entre duas orações. Quais são as adversativas? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Exemplo: o ladrão fugiu, o policial o prendeu. Então, entre essas duas orações aí, eu tenho uma ideia de oposição. Apesar do ladrão ter conseguido fugir, ele conseguiu ser preso pela polícia, né? A polícia conseguiu prender o ladrão. Então, perceba a ideia de oposição entre as duas orações. E para fazer esse vínculo, né, eu usei a conjunção adversativa mas. O ladrão fugiu, mas o policial prendeu. O ladrão fugiu, entretanto, o policial prendeu. O ladrão fugiu, porém, o policial prendeu, tá? Então você escolhe uma adversativa que se encaixe melhor para fazer o vínculo entre as duas orações. Amo, entretanto, não sou correspondida. Novamente aqui a ideia de contraste. Amo é a primeira oração, não sou correspondida a segunda. Então, para estabelecer o vínculo aqui, eu usei a conjunção adversativa entretanto.
Meu vizinho era muito rico, não era feliz. Olha a ideia de contraste, né? Apesar de toda a riqueza, ele não era feliz. Então, para estabelecer essa relação de contraste, eu usei a adversativa contudo. Meu vizinho era muito rico, contudo não era feliz. Ela gosta de comer guloseimas, precisa emagrecer. Então, as duas orações aqui, ó, tá? Então, ela, apesar dela gostar de comer guloseima, tem um porém aí, né? Ela precisa emagrecer. Então, olha a relação de contraste entre as duas orações. Para estabelecer essa relação de contraste, eu usei a conjunção adversativa todavia. Vamos falar agora das causais, né? As conjunções causais indicam uma oração que possui uma relação de causa com a oração principal. Então, aqui nas causais elas indicam uma relação de causa e efeito, ou causa e consequência entre as duas orações. Quais são as principais conjunções causais? Que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que, porquanto, por isso que, entre outras. Choveu porque fazia muito calor. Olha a primeira oração, choveu. A segunda oração, fazia muito calor. Então você percebe aí, né, a relação de causa e consequência. Por que choveu? Devido o calor ser intenso. Então, para estabelecer essa relação de causalidade entre as duas orações, eu usei uma conjunção causal. No caso, o porquê. Choveu porque fazia muito calor. Fazia tudo o que lhe viesse à cabeça, já que ia morrer, tá? Aqui não é ia, tá, galerinha? Na hora de digitar foi pro plural, mas é ia. Fazia tudo o que lhe viesse à cabeça, já que ia morrer. Então, olha a relação de causa e consequência aí, tá? Então, já que ia morrer, ele estava fazendo o que lhe viesse à cabeça. Então, para estabelecer essa relação de causalidade, eu usei uma conjunção causal, o já que. Como ela não sabia dirigir, contratou um motorista particular, né? Então, olha aqui, entre essas duas orações, a primeira, ela não sabia dirigir, a segunda, contratou um motorista particular. Para estabelecer essa relação de causalidade, eu utilizei a conjunção como, tá? Se eu inverter essa frase, né? Ó, contratou um motorista particular, como não sabia dirigir. Tá ok? Porque você pode até questionar, mas as conjunções, ela não liga orações, como é que ela vem aqui na frente, né? Vem no início, né? Porque a frase está invertida. Mas se você colocar na ordem direta, contratou um motorista particular, como ela não sabia dirigir, tá? Então perceba a conjunção causal ligando as duas orações. Não ligava mais para nada, visto que não ia passar de ano. Novamente aqui as duas orações. A primeira não ligava mais para nada, a segunda não ia passar de ano. Percebe-se claramente a relação de causa e consequência entre elas. E para ligá-las eu utilizei uma conjunção causal, o visto que. Vamos falar agora das conjunções condicionais, né? Eu coloquei assim, exprime hipótese, né, ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Então, as condicionais, elas exprimem essa ideia de condição ou não, né, de realização do fato presente na oração principal. Quais são as principais conjunções condicionais? Principalmente, galerinha, o se, olha. Se, caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que, sem que, a menos que, entre outras. Ó, se você for, eu vou, tá? Então, a primeira oração, tá? A primeira oração, eu vou, a segunda, você for. Se você colocar na ordem direta, eu vou, se você for. Então, olha, você percebe aqui, né, que entre elas há uma relação de condição, né, para que a primeira oração ela se realize, tá? Então, eu sou, vou, se você for, tá ok? Então, para estabelecer essa relação de condição, eu utilizei a conjunção se.
há vagas para trabalhar no submarino, caso você aguente ficar muito tempo embaixo d'água. Então, a primeira oração, há vagas para trabalhar no submarino. A segunda, você aguente ficar muito tempo embaixo d'água. Tá? Então, olha só a relação de condição aqui, né? Você só vai trabalhar no submarino se você conseguir ficar muito tempo embaixo d'água. Então, para restabelecer essa relação condicional aqui, eu coloquei a conjunção caso, que estabelece essa condição. Não entrem sem que apresentem o documento de identidade. Então, novamente aqui, né, para estabelecer a relação condicional entre essas duas orações, eu usei a conjunção condicional sem que. Vou à praia desde que não chova, tá? Qual é a condição para eu ir à praia? Não chover, tá? Então, para estabelecer essa relação, eu usei a condicional desde que. Vamos ver as conclusivas, né? As conclusivas exprimem relação de conclusão em relação ao que se afirmou anteriormente. Muito bem, né, galera? Vamos estar dizendo conclusiva, né? Então, ela vai estabelecer essa relação de conclusão do que você afirmou anteriormente. Quais são as principais conjunções conclusivas? Logo, por isso, pois, mas esse pois quando ele vem depois do verbo, o portanto, por conseguinte, assim, então. Vamos a exemplos. O candidato fez uma bela campanha, portanto, deverá se eleger. Então, a primeira oração, o candidato fez uma bela campanha. A segunda, deverá se eleger. Estabelecendo essa relação de conclusão entre as orações, eu tenho a conjunção conclusiva, portanto. A cidade era um território sem lei, por isso foi necessária a intervenção divina. Novamente, né, para estabelecer a relação de condição, se usou a conjunção por isso. Eu estudei muito, logo estou preparada para a prova, tá? Então, a primeira oração, eu estudei muito. A segunda, estou preparada para a prova, estabelecendo essa relação de conclusão, a conjunção logo. Chove bastante, então a colheita está garantida. Novamente aqui o então, estabelecendo essa relação de conclusão entre as duas orações. Vamos falar das conjunções conformativas, né? Coloquei assim: exprimem acordo, concordância de um fato com outro, tá? Então, as conformativas, gente, elas expressam essa ideia de conformidade, né? De acordo. Quais são as principais conjunções conformativas? Segundo, como, conforme, consoante. Cada um colhe conforme semeia. Tá? Então vocês percebam que eu tenho uma relação de conformidade, né, entre as duas orações. No caso, cada um colhe, a segunda semeia. Estabelecendo essa relação de conformidade, eu usei a conjunção conformativa conforme. Como havia dito que faria, o professor passou uma prova surpresa. Então, a primeira oração, o professor passou uma prova surpresa. A segunda, havia dito que faria. Estabelecendo essa relação de conformidade, eu tenho como. Se você colocar as orações na ordem direta, ficaria: o professor passou uma prova surpresa, como havia dito que faria. Ele passou a fazer regime, havia prometido. A oração, ele passou a fazer regime. A segunda oração, havia prometido. Estabelecendo essa relação de conformidade entre as duas orações, a conjunção conformativa segundo. Ela começou a se alimentar melhor, consoante a recomendação médica. Tá? Primeira oração, ela começou a se alimentar melhor, segundo a recomendação médica. Estabelecendo a relação de conformidade, eu usei a conjunção consoante, mas eu poderia usar qualquer uma delas. Ela começou a se alimentar melhor conforme a recomendação médica, segundo a recomendação médica. Ok, galerinha? Vamos falar agora das conjunções finais, né?
As finais introduzem uma oração que traduz a finalidade de uma ação, tá? Então está dizendo aí tudo, né? As conjunções finais, elas expressam a finalidade do que se afirma na oração anterior. Quais são as principais conjunções finais? A fim de que, para que, são as mais usadas. Eles trabalham muito para que possam ter melhores condições de vida, tá? Então, para estabelecer essa relação de finalidade, né, para ter uma melhor condição de vida, o que é que as pessoas fazem aí? Eles trabalham muito. Então, para estabelecer essa relação entre as duas orações, eu usei uma conjunção final, no caso, para que, tá? A fim de que possa emagrecer, parei de ingerir doces, gorduras, farinhas, etc. Tá? Então, parei de... para que eu possa emagrecer, primeira oração, parei de ingerir doces, gordura, farinha, etc. Então, estabelecendo a relação aí entre as duas orações, eu tenho a conjunção a fim de que, tá? Vamos falar agora das conjunções temporais, tá? Introduzem uma oração que possui uma relação de tempo, né? O nome está dizendo temporais relativo ao tempo, né? Então ela estabelece essa relação de tempo entre duas orações, tá? Quais são as principais conjunções temporais? Mal, logo que, antes que, quando, assim que, sempre que, depois que, até que, entre outras. Desistiu da compra assim que leu o contrato. Então, estabelecendo a relação entre as duas orações, eu tenho a conjunção temporal assim que. Logo que o avião pousou, caiu uma tempestade. Então, a primeira oração, caiu uma tempestade. A segunda oração, o avião pousou. Estabelecendo a relação de tempo, né, entre essas duas orações, eu tenho a conjunção logo que, tá? Caiu uma tempestade logo que o avião pousou. Mal o aluno entrou, o professor começou a explicar o assunto. Primeira oração, o professor começou a explicar o assunto. Segunda oração, o aluno entrou. Estabelecendo essa relação de temporalidade, eu usei aqui a conjunção mal, tá ok? Quando as férias chegarem, viajaremos. Se eu colocar na ordem direta, viajaremos quando as férias chegarem. Então, estabelecendo essa relação temporal entre as duas orações, eu usei a conjunção quando. E finalmente vamos falar das conjunções concessivas, tá? Introduz uma oração que expressa uma ideia contrária, tá, galera? Uma ideia contrária à principal, se, no entanto, impedir sua realização. Então, isso que é interessante nas concessivas, né? Apesar de elas expressarem uma ideia contrária em relação à oração principal, isso não impede a realização, tá? Quais são as principais orações concessivas? Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que, conquanto. Então eu tenho aqui, ó, mesmo que não consiga chegar no horário estabelecido, ela comparecerá à reunião. Então, olha, percebam bem, né, que apesar de apresentar uma ideia contrária, né, ela consegue se realizar, né? Apesar, como eu coloquei aqui, né, mesmo que ela não consiga chegar no horário, né, ela vai comparecer à reunião. Então, estabelecendo essa concessão entre as duas orações, eu usei a conjunção mesmo que, tá ok? Colocando na ordem direta, ela comparecerá à reunião, mesmo que não consiga chegar no horário estabelecido. Fomos visitá-lo, embora fosse tarde demais. Olha só, né? Então, estabelecendo a concessão entre essas duas orações, eu usei a conjunção concessiva, embora. Vou ajudar seu avô, ainda que não seja minha obrigação. Tá ok? Então, estabelecendo também essa relação de concessão, eu usei a conjunção concessiva, ainda que. Não desistirei desse plano, por mais que todos me abandonem. Tá? Então, estabelecendo também a relação entre elas, eu usei a conjunção por mais que. Tá ok, galerinha?
Então, esses foram os mecanismos de coesão gramatical, né? Vamos falar da coesão por elipse. Tá? A elipse, que é uma figura de construção, né? Quando a gente fala de figuras de palavras, né? Nós temos várias, né? E entre essas figuras de palavras eu tenho a elipse, né? As figuras de palavras, elas são divididas em 3 grandes grupos, né? As figuras de construção, as figuras de pensamento e as figuras de palavras. E a elipse, ela se encaixa justamente nas figuras de construção, que eu também chamo de figuras de sintaxe. Bom, eu coloquei assim: esse tipo de coesão ocorre quando há omissão de algumas palavras sem que o entendimento das ideias da oração seja comprometido. Isso quer dizer que a coesão lexical consiste na supressão de elementos que são facilmente identificados ou que já tenham sido mencionados no texto. Então, a coesão por elipse, galera, ocorre quando há a omissão de um ou mais termos sem que essa omissão ela vá comprometer, né, a clareza do texto, né? Vai comprometer a clareza das ideias dentro da oração, correto? Então, a elipse é essa omissão de um termo, tá? Ou de vários termos. Então, eu coloquei assim: a omissão dos termos acontece geralmente com a substituição por uma vírgula, que pode ser usada em lugar de um pronome, de um verbo, de nomes, de frases inteiras, né? Quando eu falo nomes aqui, eu estou falando de substantivos, de adjetivos, de advérbios, tá ok? Então, a elipse, galera, a coesão por elipse é isso, né? É essa omissão, né? Esse termo, ele não aparece claro, ele fica subentendido dentro da frase, dentro da oração. Mas isso não vai comprometer o entendimento da frase, tá? Exemplos: não posso concordar com suas ideias. Olha só, aqui eu tenho a elipse do pronome eu, tá? Pela terminação do verbo aqui posso, você sabe que o pronome eu ele está subentendido aí. Eu não posso concordar com suas ideias. Então aqui é um exemplo de coesão por elipse. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Aqui eu tenho a elipse do verbo haver. Eu posso dizer, ó, na terra há tanta guerra, há tanto engano, há tanta necessidade aborrecida, tá? Então você percebe que o verbo haver ele ficou de forma subentendida, tá? Ele ficou implícito. Isso é a coesão por elipse, é quando esse termo ele fica implícito, ele fica subentendido, sem comprometer o sentido da oração. Vamos ver aqui, olha. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Aqui eu tenho a elipse da conjunção se, né? Ó, a tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos, né? Você percebe que a conjunção ela está lá, só que ela não está escrita, ela está subentendida. E agora a gente vai falar de um tipo particular de elipse que é a zeugma, né? A zeugma, galera, eu coloquei assim: a omissão de um termo já anteriormente mencionado. Tá aí a diferença da elipse para a zeugma, né? A zeugma é também uma forma de elipse, é uma omissão de um termo, só que esse termo ele já foi mencionado anteriormente, correto, galerinha? Exemplos: meu tipo sanguíneo é A, o seu é AB. Percebam que eu omiti a expressão tipo sanguíneo na segunda oração. Por quê? Porque ela já tinha sido expressa na primeira oração. Então, essa omissão da expressão ou do termo que já tinha sido mencionado anteriormente é o que eu chamo de zeugma. Meu tipo sanguíneo é A, o seu tipo sanguíneo é AB. Por que repeti-lo se já tinha sido expresso na primeira oração? Tá? Então, essa omissão é o que eu chamo de zeugma. Levo no coração esperança, na mente ideias novas. Aqui eu tenho zeugma do verbo levar, que já tinha sido expresso aqui na primeira oração. Levo no coração esperança, levo na mente ideias novas. Para não repeti-lo, eu deixei ele de forma implícita. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano.
aqui eu tenho a zeugma do verbo ser, né? Então, como já tinha sido expresso na primeira oração, eu deixei subentendido nas demais. O meu pai era paulista, meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano. Então, para evitar essa repetição exaustiva, eu optei por usar a zeugma. Correto, galerinha? Então, isso também contribui para, né, a coesão textual. Vamos em frente. Vamos falar dos mecanismos de coesão semântica. Vamos falar do primeiro, que é a reiteração. A reiteração se obtém através da repetição do mesmo item lexical ou pelo uso de palavras sinônimas, hiperônimas ou hipônimas. Então, a reiteração, galera, é o uso de palavras de sentido aproximado, como é o caso dos sinônimos, né? Ou pela repetição do mesmo elemento lexical, da mesma palavra, né, que faz parte do léxico, ou das palavras hiperônimas e hipônimas, né? Eu já falei no nosso vídeo anterior, eu quero uma palavra hiperônima. Hiperônimas são aquelas palavras que têm um sentido mais amplo, mais abrangente, né, mais genérico, enquanto que os hipônimos têm um sentido mais específico, mais restrito. Então vamos a exemplos. O rapaz saiu cedo para trabalhar. O rapaz não voltou até agora. A ecologia é uma ciência nova. Precisamos estudar a ecologia mais a fundo. Então aqui eu tenho uma coesão resultante do emprego do mesmo item lexical, né? Está se repetindo o mesmo item lexical. Olha, no caso aqui o rapaz, né? O rapaz saiu cedo para trabalhar, que estava expresso na primeira oração, e eu repeti na segunda. O rapaz não voltou até agora. Então aqui eu tenho uma coesão obtida através do emprego do mesmo elemento lexical. A ecologia é uma ciência nova, precisamos estudar a ecologia mais a fundo. Também, novamente aqui, né, a coesão resultante do emprego do mesmo item lexical, no caso, ecologia. A nave espacial partiu do Cabo Canaveral. A espaçonave, a aeronave, veículo espacial levou os astronautas para a estação espacial. O museu não tinha a menor condição de guardar tantas relíquias. O local estava a ponto de ruir. Aqui eu tenho, galera, uma coesão resultante do uso de um sinônimo. No caso aqui, as palavras espaçonave, aeronave, veículo espacial são sinônimos de nave espacial. E aqui, local, um sinônimo para museu. Então, a coesão aqui é resultante do uso de sinônimos, ou seja, palavras de sentido aproximado. A menina se aproximou segurando o saquinho cheio de balas. Depois de encarar a mãe por um momento, a criança mostrou um doce e perguntou: aceita? Aqui novamente, né, a coesão resultante do uso do sinônimo. No caso aqui, né, criança é sinônimo de menina, e aqui doce sinônimo de balas. Comprei um teclado, um monitor e uma impressora novos, pois meu equipamento antigo resolveu me deixar na mão. Aqui eu tenho a coesão do uso de um hiperônimo, que no caso é equipamento, ou seja, essa palavra de sentido mais amplo, né, mais abrangente. E dos hipônimos desse hiperônimo, no caso teclado e monitor, seriam hipônimos para o hiperônimo equipamento. Lembra que eu falei que hipônimos são palavras de sentido mais específico. Tá ok, galerinha? Quando eu falo assim, por exemplo, flores, né? Flores é um hiperônimo. Se eu citar os tipos de flores, begônia, lírio, rosa, cravo, orquídea, isso aí seria o que? O hipônimo. Tá ok? Grupos de refugiados chegam diariamente ao sertão castigado pela seca. São pessoas famintas, maltrapilhas, destruídas. Novamente aqui a coesão resultante do uso do hipônimo, né? Qual seria o hipônimo aqui? Né? Refugiados, e do hiperônimo pessoas, né? Então pessoas, essa palavra de sentido mais amplo, e refugiados, que seria o hipônimo, a palavra de sentido específico em relação ao hiperônimo pessoas.
campo semântico, né? É formado pelas possibilidades de significação de uma mesma palavra, que uma mesma palavra pode assumir, dependendo de como for empregada e o contexto em que está inserida. Nós já falamos de campo semântico, né? Anteriormente, gente, o campo semântico é o conjunto de palavras, né, relacionadas ao mesmo significado, ao mesmo sentido, tá? Houve um grande roubo no Bampará. Várias viaturas transportaram os bandidos que foram capturados e levados para a delegacia mais próxima. Lá o delegado os interrogou e posteriormente os transferiu para a penitenciária de Americano para aguardar julgamento. Então, as palavras que estão em destaque aqui, no caso, roubo, viaturas, bandidos, delegacia, delegado, penitenciária, elas pertencem ao mesmo campo de significado, ou seja, ao mesmo campo semântico, tá? Então, isso que vem a ser campo semântico, galera, tá? Palavras relacionadas ao mesmo sentido, ao mesmo significado. Ok, galerinha? Então, por hoje, né, nós encerramos aqui, né, o nosso conteúdo de coesão textual. Nos vemos na próxima aula, ok, galerinha?